Acho que estamos ao vivo já, né? É isso? Ao vivo? Eu som, imagem, som. Seu microfone está mutado. Tá ok. Tá ok, né? Tá ok. Só aparecer aqui. Imagem, acho que foi. Ok. Mais um dia, sexta-feira, dia 14/5, para bater um papo na palavra sobre o tema O cristão pode perder a salvação? Estamos aí, então, juntos com você, para que a gente possa bater um papo sobre esse assunto, que é um assunto interessante, né? Um assunto curioso, né? Nós sabemos que há divergência entre denominações, entre líderes, teólogos, sobre isso, e a gente vai tentar aqui falar alguma coisa e tentar esclarecer. Na verdade, tudo isso que vale a sua fé, né? O seu entendimento, a sua fé, e a revelação do Espírito Santo para você, né? É o que vale. Aí, pastor Toninho, então vamos lá. O cristão pode perder a salvação? É um tema bem delicado, a paz do Senhor a todos, mas é um tema assim, que as duas bandeiras são levantadas muito grande. Eu quero dizer até que essa semana o Espírito Santo me surpreendeu com algumas revelações, né? Com algum entendimento mais profundo. E eu louvo a Deus por isso, né? Porque nós não queremos falar aqui de nós mesmos, né? Do que eu acho ou o que você acha, mas o que a palavra fala e que o Espírito revela através da palavra, né? Isso que é o mais importante, né? Então, assim, o cristão pode perder a salvação? Primeiro, eu preciso saber o que é cristão, né? Cristão nós precisamos estar em Cristo para nós sermos cristãos. E a palavra fala lá, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, né? Ou se alguém nasceu de novo, porque para mim está em Cristo eu preciso nascer de novo, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, né? Então, assim, o cristão como religião, sim, ele pode perder a salvação, como religião, não como vida, e isso que eu preciso entender nessa noite, nós precisamos entender. Mas o que nasce de novo, eu não acredito que ele perde a salvação. O que nasce de novo. Então, eu preciso entender, nascer de novo é diferente de você se converter a uma religião e uma denominação. Sim. É diferente. Então, eu preciso entender isso. Se eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. Não tem como eu voltar, porque eu já nasci em Cristo. E eu preciso desenvolver, né? Assim, naturalmente, uma criança nasce, ela pequenininha, vai crescendo, bebezinho, pré-adolescente, adolescente, até virar adulto, naturalmente. Espiritualmente, é o mesmo processo. Eu nasci em Cristo. Eu não tenho como reverter esse nascimento. Entendam bem, nascimento e não conversão. Eu me converti a uma igreja, eu me converti ao islamismo, eu me converti à igreja católica, eu me converti a uma igreja evangélica. Não, conversão não é nascer de novo. É diferente, converter a uma religião não é nascer de novo. Nascer de novo é eu estar em Cristo, e se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. E a própria palavra fala que as coisas velhas já passaram. Então, assim, é bem complicado. Eu preciso entender isso. Até tem os vídeos que o pessoal posta na internet. E você mesmo, se você já é cristão há algum tempo, como eu sou, eu já vi pessoas caminhar 20, 25 anos. E depois de ter uma vida assim, entre aspas, com Deus, eles deixaram de caminhar com Deus. Aí eu falo, porque se eu nasci de novo, eu não perco a salvação. Não tem como perder, porque você começa a ter uma vida nova, uma nova vida com o Senhor, e você começa a desenvolver essa salvação, você começa a desenvolver um caminhar com Deus.
Agora, quando eu me converto a uma religião e eu sirvo a religião, eu posso perder a salvação. Amém? Não sei se ficou muito complexo. Está dando para entender aí, Eisen? Acho que Eu sim. vou ler os versículos, vai ficar mais claro para nós Isso. abrirmos a nossa É mente. bom, é verdade. Ó, João 3, né? A palavra fala assim, ó. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então, ele era fariseu, ele era o quê? O fariseu que era? Pertencia a uma determinada religião judaica. Então, ele era fariseu. E aquele que segue o quê? De maneira formalista uma religião. Isso que é o fariseu. Então, nós entendemos quem era Nicodemos. Então, esse foi até de noite com Jesus e disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes, se tu não fosses com ele. Jesus respondeu, não adianta as pessoas chegar com bajulação com Jesus, não adianta você chegar com bajulação para aqueles que nasceram de novo. Bajulação não serve mais para aqueles que nasceram de novo. E Jesus, ele estava ensinando ali a Nicodemos, olha, não adianta você vir com um papo religioso, não adianta você querer me pegar com a religiosidade, e não adianta você querer fazer que eu faça mais uma religião, não é isso que eu vou fazer. Aí ele fala, Jesus respondeu, em verdade eu te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o quê? O reino de Deus. Sim. Então, há uma necessidade de nascer e não se converter a uma religião. Nicodemos estava procurando Jesus porque ele queria se converter pensava, é mais uma religião. Esse cara faz milagre, eu vou querer estar junto com esse cara. Esse é o grande problema das pessoas hoje. As pessoas não têm Jesus. Eles procuram uma visão de um grupo ou de onde está acontecendo milagres e eles querem entrar naquilo e se converte aquilo. E eles acham que nasceram de novo. É aí o perigo. É como querer não vou falar do campo profissional, né? Que de uma certa forma é bom, mas é como juntar certificações, diplomas para chegar em algum lugar. No Evangelho não existe isso. Não existe. O Evangelho é nascer de novo e acabou. Não existe esse papo de você, eu creio naquilo, eu creio naquilo outro, eu creio nesse santo, eu creio nessa... Entendeu? Não existe isso. É um ser divino chamado Eterno. É Deus o Eterno. Então, não existe... talvez aí é o que você está falando, né? Nicodemos estava querendo ajuntar mais um diploma, né? Quer dizer... mais um certificado de uma religião. Isso, exatamente. Então, assim, o perigo é isso. Porque você fala, poxa, o cara caminhou 20 anos com Deus, o cara era levita, o cara ministrava louvor. Como é que agora o cara está no mundo? Porque na realidade, ele nunca nasceu de novo. Ele nasceu para uma religião, ele se converteu para uma religião, mas ele não nasceu de novo. Porque quando eu nasço de novo, eu estou em Cristo. E se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. A natureza velha já não faz mais parte de mim. Quando eu escuto salvação, o que eu entendo, né? Assim, uma pessoa morrendo afogada, né? A pessoa está morrendo afogada, ela está morrendo, e ela pede por salvação. Aí Jesus vem e retira. Se ela se retirou, ela não está mais lá. Agora, se eu me converto a uma religião, eu continuo me afogando. Eu continuo usando aparências de crente, de cristão, mas eu não sou cristão, eu não estou em Cristo. Porque se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Nós podemos pegar muito bem o exemplo de Lázaro, né? Lázaro morreu, Jesus, lá, João 11, 41 a 44, fala. Quer ver? João 11, 41 a 44, ó. Jesus mandou tirar a pedra. Essa é a função da igreja, tirar a pedra daqueles que estão mortos. Aquilo que está tampando para que a pessoa não ressuscite, para que ela não seja nascida de novo. Então, assim, tiraram então a pedra e Jesus
levantou-lhe os olhos. Você vê que não foi Jesus que tirou a pedra. Foi as pessoas que tiraram a pedra. Jesus mandou tirar as pedras. E assim, nós como igreja, que somos igreja, nós temos que tirar as pedras onde as pessoas estão mortas no seu pecado. E aí tiram então a pedra e Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graça te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolvido num lençol. Disse Jesus: desatai-os. E o quê? E o deixam ir. A igreja tem que desatar as pessoas que estão em volta do pecado, que fala lá em Hebreus 12, que as coisas que enroscam a vida das pessoas. Então, ele mandou, primeira coisa, a igreja fazer, tirar a pedra. Lázaro sai. O novo nascimento, ele estava morto no pecado, significa isso, morto no pecado, e ele saiu. Jesus mandou, sai para fora. Aí a igreja ela tem que tirar o quê? Aquilo que está prendendo a pessoa ainda, para o novo nascimento. É a mesma coisa que quando uma criança nasce, não tem que cortar o cordão umbilical? É a mesma coisa. Tem que cortar aquilo que prende, as coisas que te prendem no mundo, na terra, tem que cortar. Tem que cortar aquela ligação de mãe que está ali preso. Você não pode estar preso com líder nenhum, preso, dependente. Por isso que tem que ser cortado. E ali tem que cortar o quê? Aquilo que envolvia a igreja. E eu acho interessante isso, que poucas pessoas percebem. E deixa-o ir. Você não é dono daquela pessoa. Você ajudou a libertar. Você levou ela para um novo nascimento em Cristo Jesus. Mas você precisa deixar ela ir. Ela ir e testemunhar. Ela ir e falar das grandezas que Deus está fazendo na vida dela. O problema é que as pessoas querem libertar as pessoas e querem prender ela de um outro lado, prender na religiosidade. Então, assim, quando as pessoas realmente nascem de novo, elas não perdem a salvação. Mas quando elas são convertidas a uma religião, que é os casos que as pessoas falam, 20 anos, 30 anos, agora o cara virou a cabeça, deixou Cristo. Não, ele nunca nasceu de novo. Ele tinha se convertido a uma religião. E as religiões são falhas. Cristo não falha. O novo nascimento não falha. Mas é isso que nós precisamos entender. O que é ser cristão? O que se vê nesse texto, então, de Nicodemos, né, que você leu anteriormente, João 3, é que tem que existir uma ação sua, pelo que eu entendi, dá a entender esse texto, né? Existe um chamado, existe uma ordem, né? Existe um critério, e tem que ter, do outro lado, a correspondência, uma ação sua. E, no caso, Jesus disse assim, é necessário nascer de novo. Né? Então, tem que ter essa ação. Né? Então, a gente pode dizer que a salvação depende de nós, através desse texto? Não depende de nós. Aqui fala assim, em verdade vos digo, quem não nascer de novo, nascer de novo é o quê? Eu estar em Cristo. Aí eu nasci de novo. Porque lá eu acho que é 2 Coríntios, vamos abrir lá, 2 Coríntios 5:7. 2 Coríntios 5:17. Fala assim, portanto, se alguém está em Cristo, para mim estar em Cristo, eu preciso ter nascido de novo. Certo? Para mim estar em Cristo, eu preciso ter nascido de novo. E se eu estou em Cristo, nova criatura é. Não é vai ser. É. Quando você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. É isso que nós temos que fazer com as pessoas, nós como igreja.
reconciliar as pessoas com Deus. Aquilo que eles perderam no Éden, que Adão perdeu, a amizade, o amor, a conversa, o bate-papo, aquilo que Adão perdeu, nós temos que levar essa reconciliação através do quê? Do novo nascimento. Aí é uma decisão da pessoa de ser participante desse novo nascimento. Eu posso falar de Jesus para as pessoas e as pessoas não quererem. As pessoas não querem. Não querem experimentar um novo nascimento, uma nova forma de vida, uma nova forma de você viver como Deus quer que você viva. E o interessante é que fala assim, ó, e tudo que isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos da parte de Cristo que vos reconcilie com Deus. Aquele que não reconhece, aquele que não conheceu pecado, e ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, por isso eu preciso estar em Cristo para ser participante, para ser o quê? Como fala aqui, o representante de Deus na Terra. Para nós sermos representantes de Deus na Terra. Então, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura, ela é. É porque é o seguinte, as pessoas se convertem a uma religião, uma denominação, a um estilo de líderes. Eles convertem aos líderes, não tem um novo nascimento com Cristo. Por isso que eu falo, uma coisa é você se converter a uma religião, outra coisa é você nascer de novo. Quando eu nasço de novo, eu estou em Cristo. E se eu estou em Cristo, uma nova criatura eu sou. E se eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Então, assim, as pessoas que se desviam, se desviou. Na realidade, ele não é que se desviou. Ele nunca nasceu de novo. Essa é a grande verdade. Porque se ele nasceu de novo, não tem como ele voltar para o ventre. Isso significa que... Então, isso significa, você está dizendo assim, que isso significa que ele nunca... ele não nasceu de novo, e ele, se é isso, né, ele nunca foi salvo. Porque ele não nasceu de novo. Ele não ganhou a salvação. Porque ele não houve uma... Eu vou ler aqui um versículo, acho que é segundo, deixa eu ver aqui, segundo Pedro, aqueles que defendem que a pessoa perde a salvação. Tá? Eu vou falar dos dois lados, para quem está nos ouvindo, deixa o Espírito Santo falar com você. Né? Deixa o Espírito Santo falar com você. Segundo Pedro, o pessoal usa muito esse versículo para justificar, né, e para mostrar na palavra que a pessoa que é cristã, ela perde a salvação. Então, segundo Pedro 2, deixa eu ver aqui. Segundo 2, 20 em diante. Segundo Pedro, capítulo 2, do versículo 20 em diante. Então, assim, aqui está falando de uma pessoa que se converteu à igreja. Entendam o raciocínio e aquilo que Deus fala através da palavra. Fala assim, ó, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Então, aquela pessoa, vamos falar assim, salva, vai? Vamos falar salva, mas não é salva. Mas, assim, aquela pessoa que foi salva, depois que ela deixou de querer a salvação, ela perdeu a salvação, o último estado pior do que o primeiro. Melhores foram não terem conhecido o caminho da justiça. Pessoas que conheceram o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhe fora dado. Se desviaram do santo mandamento. Deste modo, sobreveio-lhe o que diz esse provérbio verdadeiro:
o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou-se a revolver-se na lama. Então, ele não deixou de ser cão. Ele voltou ao próprio vômito. E ele não deixou de ter a natureza de porco, de voltar à lama. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é assim, ó, no 20. Se depois de ter escapado das corrupções do mundo, ó, depois que ele saiu das trevas, mas só que ele não nasceu de novo. Saiu das trevas, ele veio para uma igreja, ele, mediante o quê? O conhecimento, e não do nascimento. Através do conhecimento, ele conheceu Jesus, ele ia nos cultos, ele ouvia a pregação, ele via o sermão, ele conhecia Jesus, ele conhecia o caminho, mas nunca entrou nesse caminho. É diferente. Eu conhecer. Eu trabalho em Guarulhos, eu conheço o caminho, mas se eu nunca fizer esse caminho, eu sei onde fica. Você pode saber a teoria, mas se você não tiver a prática, se você não nascer de novo, aí você realmente perde essa salvação, se você não nascer de novo. Então, assim, essas pessoas, elas conheceram Jesus pelo conhecimento, e não com vida, e não entregar a sua vida, e não no novo nascimento. Só foi o quê? Coisas teóricas, teorias. Faz curso daqui, faz curso de lá, faz curso de lá, e a pessoa não muda. Por que não muda? Porque não teve um novo nascimento. Nossa, mas o cara é teólogo, é PhD, não sei do quê, não sei o quê, e a pessoa não muda. Por que não muda? Porque não teve um novo nascimento. Ele tem conhecimento. E as pessoas que só têm conhecimento, elas não têm a salvação garantida. Tanto é que, quando elas se desviam, você pode ver, todo crente que se desvia, ele volta pior do que ele era, quando ele era do mundo. Pode ver. Pega qualquer exemplo aí de pessoas conhecidas ministerialmente, elas, quando desviam, elas são piores que a pessoa, pior do que quando era antes de se converter a uma religião. É a mesma coisa, vai dizer que você nunca escutou isso. Nossa, depois que esse cara virou crente, ele ficou pior do que era antes. Eu já cansei de ouvir pessoas falar isso. Depois que a pessoa se converteu aí a ser crente, ficou pior. Por quê? Porque não nasceu de novo. Ele continua com os mesmos velhos hábitos, só que ele quer se vestir de bonzinho, ele quer se vestir de crente, ele quer se vestir de santo, mas a sua natureza ele não tem matado todos os dias. Como Jesus falou, ó, quem quiser vir após mim, quem quiser nascer, ó, quem quiser nascer, precisa negar a si mesmo todos os dias. Então, isso é cristão. Então, o cristão pode perder a salvação? O cristão que está em Cristo e não numa religião, esse não perde a salvação. Porque Deus guarda, Deus preserva. Deus te dá o escape, o Espírito Santo te dá o escape. Na hora que você está para pecar, o Espírito Santo te livra. Ele cuida, né? Romanos 8:30. Deixa eu ver aqui, Romanos 8:30. Fala assim, aí qualquer dia nós vamos pregar sobre predestinação. Aqui não tem nada a ver com predestinação, tá? Mas aqui Deus fala assim, e o que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, esse também justificou. O Senhor que nos justifica. Não somos nós que vamos justificar. Os que justificou, a esse também glorificou. Glorificou o que é? A coroação da salvação completa. Você já, nos céus, no arrebatamento, a salvação completa. E aí ele também nos glorificou. Então, ser chamado, né? E os que predestinou, esse também chamou. O Senhor chama. O Senhor pode estar, você que está ouvindo nós nessa bate-papo na palavra, o Senhor está te chamando. A chamar o quê? A nascer de novo. E não frequentar uma igreja.
e não se converter a uma denominação, e não se converter a homens. Porque ser chamado é nascer de novo. O chamado que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é nascer de novo. E quando eu nasço de novo, como ele falou para Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino, você não pode ver as coisas grandes que são de Deus. E quando eu sou nascido, nós vamos continuar lá lendo o Nicodemos, e quando eu sou nascido da água do Espírito, aí eu posso entrar nas coisas que são de Deus. Vamos lá para Nicodemos lá. João 3. João 3,3 fala, né? E quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como um homem nascer sendo velho poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? É a mesma coisa, quando eu nasço para Cristo, não tem como eu voltar. É a mesma coisa que uma mulher gerou, não tem como voltar a criança voltar para o útero dela. E quando você nasce de novo, né? Aí não tem como você voltar, não tem volta quando você nasce de novo. Porque você tá em Cristo. E quando você está uma nova criatura, as coisas velhas passaram, não tem como eu voltar para as coisas velhas. E aí fala assim, ó, perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você está vendo? Para entrar no reino de Deus, eu tenho que nascer na água e do Espírito. E para eu ver, eu preciso nascer de novo. Aí eu começo a ver. A criança, quando nasce, né? Engraçado, antigamente, parece que demorava 2, 3 meses para as crianças começar a enxergar. Hoje as crianças já parece que já nascem olhando tudo, vendo tudo. Né? Então, assim, quando ela nasce, ela começa a ver. E se ela nasce da água e do Espírito, que é através da palavra e através do Espírito Santo, ela começa a crescer, ela começa a desenvolver e ela começa a entrar nas coisas que são de Deus. O que é nascido da carne, o 6, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele é dirigido pelo Espírito, ele não sabe para onde vai, de onde vem, mas ele é dirigido pelo Espírito Santo. Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, tu és mestre, como que é? Você é religioso, você é mestre. Não adianta nada você saber essas coisas religiosas. Você é mestre de Israel e não compreende essas coisas. Como é que você pode ser mestre? Como é que você pode falar que é mestre? E aí fala, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Eu estou testemunhando e você quer conceitos, você quer palavras, você quer estudos sobre isso, para explicar aquilo. Eu estou dando testemunho de vida, Jesus está falando. E você não está acreditando no testemunho que nós estamos dando. Você quer o quê? Você vai acreditar o quê? Porque, na realidade, Nicodemos queria mais uma religião. Ele queria mais uma religião. E por isso que as pessoas não entendem as coisas que são do reino de Deus. Elas entendem das coisas que são da igreja institucional, mas do reino não entendem. Do reino elas não compreendem. Eles não entendem o palavreado do reino. Esse é o grande problema das pessoas religiosas. Que Deus possa limpar. A palavra fala que renova a sua mente. Que esse bate-papo na palavra possa estar renovando a sua mente, para que você não tenha uma mente fechada, uma mente religiosa, sabe? Querer. Não coloque regras para Deus. Não coloque regras. Ande nos princípios, na palavra. Em verdade te digo que
Não dizemos, fala sobre o testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não cresces, como crereis se falar das celestiais? Eu estou falando de coisas terrenas, você não acredita? Se eu começar a falar das coisas celestiais, é que você não vai entender mesmo. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está nos céus. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O chamado que Deus tem para nossas vidas é para a vida eterna. Deus não tem um chamado terreno. Nós temos algo terreno aqui para cumprir na terra, mas o nosso chamado é eterno. O nosso chamado é com o Senhor nos céus. O nosso chamado é nascer de novo. Nós temos que chamar as pessoas não para aceitar Jesus, elas têm que nascer de novo. Elas não têm que aceitar uma religião. E por muitos anos as pessoas estão sendo ensinadas dessa forma. E por isso que as pessoas ficam decepcionadas consigo mesmo. Poxa, não acontece nada comigo, eu estou indo na igreja, no mundo. Por quê? Porque você não nasceu de novo. Você precisa morrer o teu eu, você precisa morrer o velho homem. Não vai caminhar dois, não pode ocupar, como é que é, uma massa em dois, no mesmo espaço. É. Ou você nasce de novo, ou o velho homem vai dominar você. Não pode existir o velho homem. De domingo eu sou uma nova criatura, mas de segunda a sexta, que eu não vou na igreja, eu sou o homem primitivo, o velho homem. Não pode, né? Não tem como. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, de segunda a segunda, 24 horas. Eu preciso ser uma nova criatura. Eu preciso desenvolver. Puxa, errei, se eu não me arrependo, vai por arrependimento, tal, mas você não se conforma. Paulo não se conformava, ele tinha um espinho na carne. E Deus falou para ele, a minha graça te basta. Me basta, clareza, né? Mas vai ficar te incomodando isso. É verdade. Jesus veio trazer clareza com essa palavra, né? E na verdade é isso mesmo, é mudança, né? Mudança de vida, né? É totalmente a outra natureza, né? É outra natureza. Olha que interessante que fala esse versículo, João 10. Jesus fala assim, João 10, 25 e diante. Jesus respondeu, eu já vos disse e não credes. Os milagres que eu faço em nome do meu Pai falam por mim. Mas vós não credes porque não sois minhas ovelhas. Porque as ovelhas nasceram de novo, passaram por um novo nascimento. Então, assim, e aí fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Mateus 16, 24. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Está seguindo Jesus. Se você não vive esse versículo, você não é cristão. Porque Jesus foi bem claro em Mateus 16, 24. Se quem quiser vir após mim, quem quer passar pelo novo nascimento, precisa negar a si mesmo. Essa é a grande realidade, essa é a verdade do cristianismo, que as pessoas não pregam. Esse cristianismo que estão pregando aí não é cristianismo, isso aí é farisaísmo. Verdade. As minhas ovelhas ouvem as minhas vozes e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. No 28. Eu lhes dou a vida eterna. E jamais perecerão. Jamais o quê? Perderão. Perecerão. Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Olha o que ele está falando aqui. Aquele que nasceu de novo, o inimigo não vai arrebatar essas vidas. Não vai tirar do propósito de Deus. Não vai tirar a vida eterna. É o próprio Jesus falando aqui.
A palavra do Senhor está falando com você nessa noite. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Então, aqui é a garantia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a garantia da Trindade, é a garantia do Pai e do Filho. Aqui está falando. Eles deu o quê? O 28. Eles deu a vida eterna e jamais perecerão. Então, se aquele que nasceu de novo, sabe por quê? Porque aquele que nasceu de novo, ele começa a andar, a fazer a vontade do Pai, não mais a vontade dele. Ele começa a fazer a vontade de Deus e não mais a sua vontade. Porque nasceu de novo. E é isso que todo cristão, para ser chamado de cristão, ele precisa estar em Cristo. Porque se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. O problema é que as pessoas não estão em Cristo, elas estão numa religião. Elas acham que indo durante a semana num culto, ou no domingo no culto, elas são cristãs. Isso não é cristianismo. Você está tendo conhecimento de quem é Deus. Como nós lemos lá em 2 Pedro. E o conhecimento. E aí, quando você se desvia, porque você não nasceu de novo, e sim você está convertido a uma religião, a um sistema diabólico, o que acontece? Você se desvia. E o que acontece é que você é que nem uma profissão, vai. Quer dizer que se você estuda uma faculdade para uma profissão que você quer seguir, e você pode ir lá ouvir todas as instruções, todas as regras, o que você tem que fazer e tal. Quando você sai, você pode fazer até uma prova lá, e de repente até passar nessa prova, no sentido de o que te pergunta, você responde, né? Com tudo aquilo que você aprendeu. Mas o que te faz um profissional mesmo não é é o que você vai exercer, porque se você disser assim, eu sou um profissional tal, e um engenheiro, e de repente você sai para exercer a profissão, mas você não faz exatamente o que você aprendeu, né, no sentido de regra, que aquilo é essência, né? Então você não pode dizer que você é aquele profissional, você é um engenheiro. Você não está, você não, como é que eu falo? Você não assimilou, né, o que é isto, né? O que é você exercer a profissão, né? Eu estou querendo fazer um paralelo, dizendo assim, você não nasceu de novo, você não assimilou isso e as suas atitudes não são aquelas coerentes, né? Ou nascer de novo, né? Então, é isso que eu acho que a gente tem que perceber, né? De estar numa denominação, numa igreja local, e, na verdade, estar só lá. Estar. E, na verdade, e aí, como eu sempre falo, a gente sempre fala, estar, mas não ser, né? Não ser igreja, né? Então, eu acho que tem que ter atitudes, né? De novo nascimento. Então, o próprio batismo nas águas significa isso. Mas eu posso fazer aquele ato, um ato religioso, e não está acontecendo nada. Isso. Eu não estou dando testemunho no mundo espiritual daquilo que estou fazendo. Verdade. Porque quando a pessoa mergulha nas águas, o que é? Morreu o velho homem e ressurgiu um novo homem. Só que as pessoas... mas eu fui batizado, mas não é batismo, é algo que Deus tem que fazer entre você e Deus, esse novo nascimento. Não adianta eu fazer atos religiosos. O que as pessoas estão fazendo são atos religiosos que não vai mudar nada. E aí vem uma cobrança. Puxa, eu fui batizado e não acontece nada comigo. Eu fiz isso, aquilo, não acontece nada comigo. Por quê? Porque não nasceu de novo. Porque se eu nasço de novo, eu estou em Cristo. Olha aqui, vamos pegar o Velho Testamento, só para não ficar no Novo, né? Jeremias 32... 32, 38. Só de pegar a palavra eu já começo a me arrepiar todo, só de ver o Espírito que está ministrando, sabe, as letras
pulando, eu começo a me arrepiar todo, sabe? Eu fico empolgado com isso, ó. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-eis um mesmo coração e um mesmo caminho para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos depois deles. O temor, a reverência com Deus, que o cristão, essa nova era cristã, está perdendo essa reverência e esse temor. Não é medo de Deus, mas o temor de reverenciar a Deus. Olha o 40 que fala: farei com ele uma aliança eterna, aliança que nós temos em Cristo. Jamais me desviarei de fazer-lhe o bem e porei o meu temor no seu coração para que nunca se aparte de mim. Porque aquele que nasce de novo, ele tem o temor do Senhor, ele não se aparta de Deus. Por mais que ele possa dar cabeçada, por mais que ele possa errar, ele tem o temor do Senhor. Ele tem o temor e ele não se desvia do caminho. Alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhe bem, e os plantarei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma, assim diz o Senhor. Você vê que coisa? É algo que, a aliança que nós temos em Cristo. Se você pegar uma aliança, ela não tem emenda, ela não tem começo, não tem fim, ela é uma esfera que não tem emenda, a aliança. E é isso que Deus quer nas nossas vidas. Uma aliança que não tem começo, não tem fim. Ela se mistura uma com a outra, a aliança com as pessoas. Né? Lá em Filipenses... Acho que é deixa eu ver aqui. Filipenses... Ó, Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo, tem uma outra tradução que fala, tendo convicção, né? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia. Nós somos aperfeiçoados. Aquele que nasceu de novo, ele não sente... ele não sente como prova, mas ele sente que está sendo aperfeiçoado a cada dia. Que ele está sendo provado e está sendo o quê? Transformado. Né? E é isso que Deus faz. A fidelidade de Deus, né? Ele nos guarda. Né? Naquilo que nós nascemos de novo, Deus vai nos guardando nesse nascimento. É a mesma coisa, quando um filho nasce naturalmente, o pai e a mãe faz o quê? O pai faz o quê? Protege o filho. E a mesma coisa nós, quando nós nascemos de novo em Cristo, o pai, ele vem e começa a nos cuidar, nos guardar, proteger. Ou não faz isso, filho, não faz aquilo. Ele começa a nos disciplinar, ele começa a nos cuidar. Por quê? Porque nós somos filhos. Aquele que nasce é filho. Aquele que se converte em uma religião pode chamar de crente. Porque a palavra fala que o diabo também crê. Crê e estremece. Coisa que muito crente aí não estremece. Não tem o temor, não tem medo. Então, assim, a importância, eu quero que, nesse bate-papo da palavra, que nós possamos entender que a importância do novo nascimento. E nascer certo, nascer em Cristo. Nascer através da palavra, através, sabe, ser gerado na palavra, são os nutrientes que vão fazendo nós crescermos, nós desenvolvermos, né? E não ficar aquele crente criancinha, porque o que mais um pai quer é que o filho cresça. Tem uns pais meio idiota aí que quer que os filhos não cresçam, que sempre fique criancinha, né? Eu já ouvi um monte de besteira de pais falando isso. Mas o pai que é pai, que gera o filho para crescer, para ele estar bem sucedido na vida, para ele se dar bem. É assim que Deus nos vê também. Não só na vida natural, mas na vida espiritual, que nós possamos crescer a cada dia. Esse é o pai que cuida, esse é o pai que zela pelas nossas vidas.
Por isso que é importante nós nascermos de novo. E aquele que nasce de novo, ele não perde a salvação. Porque as pessoas, às vezes, falam assim, uma vez salvo, salvo sempre. Amém. Mas para eu ser salvo, salvo sempre, eu preciso ter nascido de novo. Não salvo numa religiosidade. Isso não é salvo para sempre. Porque as pessoas falam, mas foi salvo. Olha o que o cara está falando. Olha, o cara se desviou, saiu, deixou. Né? Às vezes, tem cristãos que, às vezes, desculpa falar, né? Não quero ofender ninguém, mas assim, mas tem muitos cristãos que parecem que nem viciado. O cara é viciado em droga, ele vai, fica na clínica, pá. Eu sempre falo para os caras que estão na clínica, você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você vai voltar para as drogas. Se você nascer de novo, você vai deixar essas drogas. Pelo poder que há em Jesus Cristo, pelo poder que há na palavra. Agora, se a pessoa é religiosa, não, estou liberto, estou numa boa, tá? Nega a si mesmo. Primeiro passo. Negou a si mesmo. Negou a sua razão. Que quer ficar na mesma vida, né? Não quer ter uma mudança de vida, né? Cristianismo é mudança de vida. Não é bem-sucedido. Cristianismo não é para você ser bem-sucedido. É para a vida eterna. Não tem jeito. Você tem que tomar a decisão de mudar de vida. Senão você não experimenta o novo, né? Que é o novo nascimento em si. O novo nascimento. Você não tem condição de fugir dessa, né? Falar, eu não quero nascer de novo, eu quero levar a minha vida, eu quero continuar. Não é bem assim, né? É um ensinamento, né? O próprio Jesus falando. Ó, Hebreus 3,14 fala assim: temos nos tornado participante de Cristo. Eu não sou participante de uma denominação. Eu sou participante de Cristo. Eu faço parte do corpo de Cristo. Eu não faço do hall de membros de uma denominação. Eu faço parte do corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. É diferente. O reino é diferente. Se você pegar quantas vezes Jesus fala de igreja, conta. Quantas vezes no Novo Testamento, quantas vezes Jesus fala de igreja e quantas vezes ele fala do reino. Depois você me conta quantas vezes, tá? Assim, aqui, Hebreus 3,14 fala assim: temos-nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, como foi no deserto. Então, Deus nos chama para participar e não ser ouvinte. Deus nos chama para participar de Cristo, participarmos das obras de Cristo, participarmos da cruz, que faz parte do ministério de Cristo. Porque cruz é bênção. Porque o que era maldição, Deus tornou, em Jesus tornou bênção. Porque morrer no madeiro era maldição. Mas para nós é bênção. Por isso que Jesus fala, aquele que quiser vir após mim, ele precisa nascer de novo. Ele precisa negar a si mesmo, o velho homem, dizer não para si mesmo, e isso é nascer de novo. E pegar a sua cruz a cada dia e seguir aquilo que Jesus fez. Por onde Jesus passou, aquilo que Jesus fez. É isso que Jesus está falando para nossas vidas. A mesma aquilo que ele fez, ele quer que nós façamos. Então a gente pode até dizer que há uma possibilidade de muitos estarem, novamente falando sem julgamento, muitos estarem dentro de uma igreja local, de uma denominação, que, na verdade, assim, me parece meio que estou julgando, mas não é isso. Pode-se dizer que, na verdade, não são salvos, porque não experimentaram o novo nascimento. Não são salvos. Eu posso ser categórico. Não sou julgador. Pode estar Deus é dentro de que uma julga, denominação, né? Exatamente, Deus é que julga.
Pode Mas estar assim, até dentro de uma denominação, pode estar dentro de uma instituição, mas isso não significa nada, continua não significando, se não tiver o novo nascimento. Aí sim, pode dizer assim, é um novo nascido, tem atitudes diferentes, teve uma mudança de vida, então passa a ser participante do corpo de Cristo. Aí tudo bem, então passa a ser salvo, né? Resgatado. olha o que fala aqui, ó, 1 João 2, 2,18. Aqui fala sobre os anticristos, né? Eu já vi muito pastor falar isso para membros que saiu de dentro da sua denominação. Se ele saiu é que ele não era dos nossos. Talvez ele não era mesmo. Talvez ele nasceu de novo e ele preferiu não ficar lá. Você está entendendo? Eu já vi muito pastor falar esse versículo de uma maneira errada, de uma maneira errônea. Olha o que fala assim, ó. Filhinhos, esta é a última hora. E como ouviste que veio o anticristo, já muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Saíram de nosso meio, mas não era dos nossos. Pois se tivesse sido dos nossos, teria ficado conosco. Mas isso é para que se manifestasse que nenhum deles é dos nossos. Então, as pessoas que deixaram Cristo é que eles não eram nossos. Aqueles que deixaram a vida com Deus é que não era nosso. Eles não tinham nascido de novo. E por isso que eles deixaram Cristo. Por isso que eles deixaram, abandonar. Não a denominação. Estou falando de deixar a Deus. Eu já vi pastor falando sobre denominação. Isso aqui está errado. Está usando a palavra de maneira errada. Aqui, pessoas que deixaram a Deus, deixaram caminhar com Deus. Por isso que ele não era nosso. Por isso que deixaram. Porque parecia ser nosso, parecia ser igual a nós, parecia ser cristãos, parecia que eles tinham nascido de novo, mas não nasceram de novo, porque eles deixaram. Se eles deixaram, eles não eram nascidos de novo. Verdade. Você está entendendo? Então, assim, saíram de nosso meio, mas não eram dos nossos. Aqueles que se desviam da igreja. Por quê? Porque não nasceram de novo. Por isso que eles não eram nossos. Eles não tinham um novo nascimento. A atitude o caminhar, o testemunho das pessoas vale muito, né? Vale muito. Que nem eu estava falando com uma pessoa hoje, e quando você tem algumas atitudes na vida, e você tem filhos, e os seus filhos, eles não só escutam o que você está falando, mas eles também, ao mesmo tempo, começam a analisar e ver o que você está fazendo também. E isso é um grande testemunho para a vida da pessoa, né? Assim como você tem, por exemplo, uma mudança de vida, e você testifica e testemunha isso para as pessoas, você leva isso como um marco na vida das pessoas, para que as pessoas também tenham a vontade ou coragem, né, e tomem a decisão de mudar, né, de nascer de novo, né, porque consegue ver você como uma testemunha, né, Testemunho. isso acho que é importantíssimo. Né? Você vê a igreja de Atos 2, 3, ali o que acontecia? O primeiro sermão de Pedro, 3.000, 5.000 pessoas se converteram. Ele falou assim, peraí, eu quero ter isso que vocês têm. Eu quero ser igual a você. Eu quero ter isso que você tem. Eu quero ser igual a você. Eu quero me converter. Eu quero esse Jesus aí que fez essa obra na sua vida. Eu quero também que ele faça essa obra na minha vida. Não é só os benefícios. Hoje as pessoas procuram Jesus Cristo por causa dos benefícios. E não porque ele quer ser igual. E não porque ele quer passar pelo novo nascimento. Verdade. As pessoas estão se convertendo a uma religião. Como se converte ao budismo, ao islamismo e tanto ismos por aí, mas as pessoas não experimentam o cristianismo como um novo nascimento.
ser uma nova criatura. Sabe, é um versículo que bate muito comigo. Às vezes eu convivia e eu falava, não, muitos pastores, quando eu era bem mais jovem, né? Não, mas é assim mesmo, Aninha, um dia tá lá em cima, outro dia tá lá embaixo. Eu falei, misericórdia, eu não quero isso para mim, não. De Jesus não é isso, não, na minha vida. Um dia eu tô lá em cima, outro dia eu tô lá embaixo, um dia eu tô dando glória a Deus, no outro dia eu tô oprimido, o diabo tá me oprimindo. Sai! Eu não quero essa vida para mim, não. E se isso é cristianismo, eu não quero. Eu quero ter uma vida com Deus. Cansei de ouvir muitos pastores falarem isso no meu ouvido quando eu era recém-convertido. Não, mas é assim mesmo. Eu participei de concílios aí, não vou falar de denominação, um bispo, tudo. Logo quando eu me converti, Deus começou a me mostrar as coisas. Logo quando eu me converti, numa igreja. Primeiro ano de converter, eu já estava participando de concílio mundial, cara. Sabe o que é isso? E aí eu comecei a ver. Aí tinha um rapaz que estava preocupado comigo, né? Porque ele que estava falando do evangelho para mim, né? E eu falei, meu, isso aqui tá tudo errado. Isso aqui é pior que na minha empresa que eu trabalho, cara. Isso aqui tá pior que na empresa, meu. Um querendo passar a perna no outro. Porque naquela época, quem tinha telefone, né? O telefone era caríssimo. Quem tinha carro, pastor que tinha igreja com telefone, carro e casa para morar, meu, o cara estava no céu aqui na terra. E era uma briga, porque os caras queriam pegar a igreja grande, porque tinha essas mordomias, tinha telefone, tinha carro, né? Tinha uma boa casa, e os que iam para o bairro, meu, era uma guerra, cara. Eu falei, meu, o que é isso, cara? Isso é cristianismo? Isso para mim é montanismo aqui dentro, cara. Uma semana de concílio, eu tinha que sair mais cedo da empresa, rapaz, a semana toda. E eu falei, meu, eu não quero isso para minha vida, não. Mas Deus já me mostrando desde o começo como é que era, né? Não estou falando mal de denominação, irmãos, mas assim, o problema é o sistema que foi dominando e foi tirando as pessoas da presença de Deus, foi tirando as pessoas da dependência do Senhor, foi tirando um novo nascimento e se convertendo a um evangelho de riqueza, de soberba, de orgulho, de status, e não de humildade, e não de humildade, e não de simplicidade, e não de negar a si mesmo, mas um negócio pior que o mundo. No mundo é assim. Quem pode mais chora menos. E dentro do evangelho tá a mesma coisa. Dentro do evangelho, entre aspas. O evangelho que estão pregando, muitos estão pregando isso. Muitos estão, Deus está tocando. Já vi alguns apóstolos aí, agora eles precisam tomar decisões, né? Não adianta o Espírito Santo revelar e as pessoas continuarem na mesma vida. É a mesma coisa. Nasceu de novo, mas quer continuar na mesma vida. Então você não nasceu de novo. Você está continuando na velha natureza diabólica, demoníaca de denominações. Esse é o grande problema. Eu já vi apóstolos aí ministrando, mas eu quero ver atitudes de mudança. Não adianta eu pregar uma coisa e viver outra. Não adianta eu pregar uma coisa e viver outra. Isso não é novo nascimento. Isso é anticristo. Isso é anticristo, que nós acabamos de ler agora. É que tenta tirar o foco, né, dos irmãos, né, do pessoal, e tenta tirar o foco naquilo que é essência, né, que é a palavra, né, e acaba levando para uma linha de raciocínio, pensamento totalmente errado, né, e aí a pessoa não busca excelência, não busca um novo nascimento, né, então, por quê? Porque também não foi ensinado para isso, não está sendo ensinado. E aí a pessoa fica com o foco errado nas coisas, né? Eu vi essa semana, estava escutando uma rádio, e aí o cara lá que é o líder, né, pastor líder, ele estava falando que foi comprado um computador novo, foi comprado um microfone, fiação, mais um monte de coisa lá, software, para que a transmissão na rádio podia ser feita, né? Eu acho que fazia dentro da igreja ou da casa dele, não sei. Mas falando isso aí e tal, e até diz assim, agora tem também um software que muda a câmera e você pode fazer um jogo de câmera, tal. Mas aí, o que acontece? Falou tudo isso aí e tal,
mas muitas vezes você vê egocentrismo, né? Por quê? Porque, na verdade, não é muitas vezes para ministrar o evangelho, para falar das boas novas, né? E trazer para as pessoas um novo nascimento, reconhecendo que ela precisa nascer de novo. Mas puramente egocentrismo, né? É o ter, é o possuir, é dizer que consegue, né? Então é complicado, né? O evangelho é simplicidade, né? Ele é totalmente simples, o evangelho. Então, agora, tem que buscar, né, essa clareza, como você falou, tem uns que estão despertando, né? Pastores ou apóstolos despertando, mas e aí o que acontece? Tem que tomar decisão, né, de mudança, né? Senão, não vale a pena. Muitos não querem abrir mão do sistema, né? Isso. O sistema que sustenta, o sistema que mantém um padrão classe É, A, e às vezes as pessoas não querem abrir mão disso, né? E é exatamente. isso que pesa, né? E nós não podemos servir a dois senhores, né? Ou nós servimos um e odiamos o outro, É, ou vamos ficar sempre mornos, né? Quem serve dois senhores sempre está morno, nunca verdade. está cheio o fogo do Espírito Santo na vida dele. Amém? É isso aí. Amém. Espero que essa bate-papo na palavra tenha esclarecido, né? Não tenha gerado mais dúvida no seu coração, mas a nossa intenção é falar o que a palavra diz, o que a palavra ministra, né? E deixa o Espírito Santo falar com você. Amém? E se você tiver alguma opinião, você pode colocar, né, na live aí, pode escrever. E se nós pudermos, responderemos. Se nós soubermos, podemos responder para você também. Amém? Isso aí. Segunda-feira, live 20h30. Amanhã nós temos reunião em Mairiporã, às 4h30, presencial, lá em Mairiporã. Se você é da região, dá um oi para a gente aí que a gente passa o endereço para você. Tá bom? Amanhã reunião 4h30 em Mairiporã e segunda-feira live às 20h30 com uma palavra direto do trono do Pai. Amém? Isso aí. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Voltamos Amém. na segunda-feira. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe.